Muito se fala nas usinas nucleares e na importância dessa fonte de energia para o mundo atual. Mas afinal de contas, como é que funciona uma usina nuclear? Se você está a fim de entender mais sobre esse assunto, então se joga e vem comigo no vídeo de hoje. Oi pessoal, meu nome é Flávia Santos e aqui no Criativo eu te ajudo a entender a ciência por trás do seu dia a dia e ainda te dou aquela forcinha para a prova de Química. E no vídeo de hoje nós vamos aprender como é que funciona uma usina nuclear. Então se você ficou curioso para aprender mais sobre esse assunto, senta aí e vem comigo. Uma usina nuclear é uma espécie de estação de energia térmica. Isso porque o calor produzido no reator nuclear é transmitido para um sistema de resfriamento que é usado para gerar vapor. Existem alguns tipos de usinas nucleares, mas a mais comum entre elas é o uso da água pressurizada. Existem cerca de 300 dessas usinas espalhadas pelo mundo, sendo responsáveis por produzir cerca de 60% da energia nuclear. E essa usina funciona basicamente assim. Vamos dividi-las em 3 etapas. A primeira delas é conhecida como circuito primário, e ela é composta pelo reator nuclear. Esses reatores são alimentados por barras de combustível de dióxido de urânio. Nessa etapa, ocorre a famosa reação de fissão nuclear. Essa reação pode acontecer naturalmente, onde os núcleos de certos elementos pesados, como é o caso do urânio e do plutônio, se dividem. Essa divisão acaba por liberar nêutrons e energia. Porém, esse é um processo extremamente lento se acontecer naturalmente. E para obter a quantidade de energia necessária para alimentar o comércio, casas e indústrias, foi necessário induzir essa reação de uma forma controlada. Então, basicamente, um urânio é bombardeado em direção ao núcleo de um isótopo de urânio com massa atômica de 235 ou de um isótopo de plutônio com massa de 239. Esse bombardeamento pode liberar de 2 a 3 nêutrons que são responsáveis por atingir outros núcleos, iniciando uma reação em cadeia. É importante ressaltar que esse processo é controlado. Isso porque, dentro do reator, existem hastes de controle que absorvem uma certa quantidade de nêutrons. Sem essas hastes, a reação seria descontrolada, tornando-se algo semelhante ao que ocorre com a explosão da bomba nuclear. Além disso, dentro do reator, essa reação pode ser acelerada ao puxar a haste de controle ou diminuída empurrando para dentro. E todo esse processo acaba gerando muito calor. Por isso, para controlar a temperatura, um fluxo de água passa ao entorno do reator. Assim, o calor da reação é transferido para o fluxo de água. Para você ter uma noção, a temperatura média da água chega a 300 graus Celsius no circuito primário. Oxi, mas espera aí, coleguinha. Se a água ferve a 100 graus Celsius, como é que essa água aí consegue resfriar o reator, hein? A pergunta é ótima, mas um detalhe que eu ainda não te contei é que esse reator é mantido em pressões altíssimas, algo em torno de 100 e 150 atmosferas. E como nós já explicamos nesse vídeo aqui, a água ferve a 100 graus Celsius em pressões de 1 atmosfera, como é o caso no nível do mar. Ou seja, quanto maior for a pressão, maior é a temperatura de ebulição da água. Resumindo, se a pressão aumenta, a água vai ferver em temperaturas ainda maiores. Sacou? Voltando para a usina nuclear, a água aquecida no circuito primário é direcionada ao circuito secundário. Esse circuito é composto por um tanque de troca de calor, que está sob uma pressão menor, algo em torno de 40 a 60 atmosferas. Então, com a queda da pressão, a água acaba fervendo e liberando vapor. Esse vapor é então conduzido para a terceira etapa, que é composta por um circuito de refrigeração. Esse circuito é composto por uma turbina. Assim, a alta pressão do vapor gira as pás das turbinas, produzindo eletricidade através de um gerador. É o mesmo processo de uma hidrelétrica, por exemplo, onde a água move as pás das turbinas, gerando energia elétrica. Porém, a usina nuclear traz um impacto ambiental muito menor. A corrente elétrica é então conduzida para as linhas de alta tensão através de transformadores. É importante ressaltar que o primeiro e o segundo circuito são envolvidos por uma parede dupla de concreto como forma de contenção do vazamento radioativo. E o mais legal é que em todo esse processo, o único gás que é eliminado para o meio ambiente
é o vapor de água produzido durante o resfriamento. Por isso, ela é considerada uma energia limpa. Nós temos aqui um processo eficiente, seguro e limpo. É claro que nós já tivemos acidentes em usinas nucleares, como é o caso de Chernobyl, mas vale ressaltar que muitos desses acidentes aconteceram por causa de falha humana ou de algum fenômeno da natureza, como é o caso de terremotos e maremotos. E vale ainda ressaltar que o sistema de segurança das usinas nucleares atuais é muito melhor do que no caso da usina de Chernobyl. É importante lembrar que a radiação ela também é utilizada para outras coisas, como é o caso da esterilização de alimentos e objetos e a radioterapia na medicina. É isso, pessoal. Espero muito que eu tenha te ajudado a conseguir entender um pouco mais sobre esse processo de fissão nuclear e do funcionamento de uma usina nuclear. E se você gostou, não esquece de deixar aqui o seu like para fortalecer o canal. Eu te vejo na próxima. Muito obrigada, um beijo e fui!